dia que a gente conversou sobre física quântica, eu citei esse livro, A Física dos Milagres, então hoje eu resolvi aprofundar um pouquinho. É um livro muito técnico, o começo dele chega até a ser chato, porque no início ele fala muito dos princípios de física quântica, né? Fala da dualidade onda-partícula, interação de elétrons, fala de função de onda, mas tudo para se fazer entender quando ele começa a falar da interação psíquica. E essa interação psíquica é o relacionamento de cada... o que eu vi ali, que ele nos refere à alma e espírito, ele fala consciência. Então seria a interação de cada consciência humana entre si, com o universo e com Deus. E quando a gente começa a estudar com um olhar de física quântica, é que a gente percebe como é importante a qualidade do nosso pensamento, justamente por causa dessa interação psíquica que acontece. Porque é a relação que a gente vai ter com outras consciências, e essa interação ela se dá por uma afinidade mútua, que tanto pode ser positiva como negativa, e aí vai aquilo que a gente vai atrair para a gente. Cada pensamento ele tem associado a ele uma função de onda, e cada função de onda vai ter mais de uma possibilidade. Quando um pensamento tem uma energia psíquica alta, chega a um nível que essa energia torna possível a materialização daquele pensamento. E se aquele pensamento tem uma energia psíquica muito baixa, não vai ser possível a sua concretização. E aí então aquela função de onda fica somente na forma de uma radiação. Assim como existe a evolução biológica, né, que as espécies mais adaptadas evoluem e as menos adaptadas entram em extinção, essas consciências também passam por esse processo de evolução. Só que falando em consciência, a seleção psíquica, ela não se dá por adaptação, e sim por energia, né? Então, uma consciência humana que tem uma baixa energia, ela gradativamente vai perdendo essa energia até que ela se extingue. E quando vão se extinguindo consciências negativas, aquelas consciências mais evoluídas, que possuem mais energia, fica mais fácil delas irem elevando esse padrão vibratório, porque daí não existe a interferência negativa. Aí vai a questão de repetição de pensamento, né? Uma consciência que vai repetindo o pensamento, vai repetindo o pensamento, vai repetindo o pensamento. Cada repetição tem uma energia psíquica, e por afinidade mútua positiva vai se agregando, vai se somando, vai se potencializando. E aí, de tanta energia que vai se acumulando, aquilo se concretiza. E quando essa experiência é compartilhada por outras consciências que estão na mesma intenção, que têm a mesma intensidade, então aquele pensamento ele se concretiza de forma muito mais rápida do que se ele for mentalizado por uma única consciência. As consciências que são muito evoluídas possuem um estado de serenidade profundo, né? Que é através do bem pensar, que pra gente é bastante difícil. Jesus, como uma consciência altamente evoluída, possuía esse estado de serenidade profundo, e quando a consciência possui esse estado de serenidade, ela possui também uma alta energia psíquica, e aí consegue materializar os pensamentos, que naquela época eram chamados de milagres, né? Então, numa situação de um dos milagres, né, que Jesus curou o cego, que ele perguntou: o que você quer que eu faça? E o cego falou: fazei com que eu recupere a visão. A resposta de Jesus foi só: vai, a tua fé te curou. O cego tinha a imagem mental da cura, ele acreditava na cura e tinha a fé de que Jesus
podia realizar essa cura. Então não foi Jesus, foi ele. A imagem mental dele tinha energia suficiente para isso. É aquela coisa, né? Você querer ser curado faz parte do processo para você conseguir se curar, né? E era isso que os milagres de Jesus queriam mostrar para a gente. O fenômeno da materialização das imagens mentais. Só que na época não se tinha conhecimento suficiente para compreender tudo isso. Por isso que Jesus falava que vocês farão melhor do que eu. Mas a gente ainda precisa evoluir bem mais para chegar nesse nível, né? E a gente tem que cuidar muito com as imagens mentais de temor, né? Porque elas também, através de repetição, ganham energia até chegar um momento que aquela imagem também se concretiza, assim como as imagens de cura, assim como as imagens positivas que a gente cria quando a gente quer um emprego novo, quando a gente quer conquistar alguma coisa para a gente. Então tem que tomar bastante cuidado. Não é para cima, lá no computador. Ah, lá no computador. Está dando um. De novo. Então, quanto maior a energia mental, quanto maior a serenidade, maior vai ser a concentração de energia que você vai ter para criar uma imagem mais intensa e mais nítida, né? E a fé, ela ajuda nessa agregar energia para que aquilo se realize. Então, tem uma citação ali no livro: pode vencer aquele que crê poder vencer, né? Então, se você crê, você consegue. A dúvida, ela é altamente deletéria. Você falou, você é o seu pior inimigo, né, Vera? E é verdade, né? Tem uma passagem no livro que eu achei bastante legal, que é quando Jesus vai fazer o milagre da ressurreição da filha de Jairo, né? Jairo procura por ele e pede para que ele coloque a mão sobre ela, que ela viverá. Ele tinha uma imagem mental de que ela iria viver, né? Quando Jesus chega no local, tinha gente chorando, se lamentando, tinha tumulto. E aquilo era uma energia nociva, né? Então Jesus, a primeira coisa que fala, ela não está morta, ela está apenas dormindo. E pede para que aquelas pessoas saiam dali. Naquele momento, ele afastou aquele efeito deletério. E quando ele fala, ela não está morta, ela está apenas dormindo, ele instaura naquelas mentes que tinham a imagem de que a menina estava morta, a dúvida. E aí aquela energia já perde força, né? Todo mundo sai, e quem fica com a menina? O pai, a mãe e Jesus, que eram os que tinham a imagem mental de que ela iria ressuscitar. E ela ressuscita, né? Então, a fé é crer na realização dos seus próprios pensamentos, tá? Tem no livro uma frasezinha que eu achei bastante legal para a gente guardar. A gente sabe, mas é melhor, né, escutar. Somos resultado do que pensamos. E na nossa liberdade de pensar está o livre-arbítrio, que permite às consciências humanas dirigirem seus próprios destinos, porém colhendo conforme a semeadura. A gente pode escolher, né? O livro fala de telepatia, de psicodiagnose, de premonição, de intuição. É um livro muito técnico, então não dá para ficar falando de tudo, porque ele é bem profundo. Então, quem gosta de uma leitura técnica e quiser aprofundar um pouquinho, ele é bem interessante, tá? É isso aí.